Saudações a todos. Hoje quero compartilhar uma história que assombrou minha família por gerações. É algo que me enche de vergonha, mas acredito que são experiências pelas quais muitos passam sem perceber, até que um segredo obscuro vem à tona, revelando horrores que jamais gostaríamos de conhecer. Minha tia, a quem chamarei de Elvira, era uma mulher reservada e silenciosa. Nós a chamávamos de tia, mas na verdade, ela era irmã da minha avó. Eu sempre admirei sua presença, embora fosse diferente da maioria. Sou alto, musculoso e com bastante pelo no corpo, mas desde jovem sentia uma atração por maquiagem e coisas consideradas femininas. Elvira foi a primeira da família a descobrir isso quando eu tinha 15 anos. Certa vez, ela me pegou usando seus batons antigos. Em vez de me repreender, ela me abraçou e disse que me amava do jeito que eu era, prometendo que, se alguém da família me julgasse, ela mesma daria uma lição nessa pessoa. Quando minha mãe descobriu, ela me expulsou de casa. Meu pai ficou paralisado, sem saber como reagir. Foi Elvira quem me acolheu. Cuidei dela por anos, e acredito que ela me queria por perto porque via em mim um reflexo de si mesma. Ela gostava de usar roupas masculinas, mas nunca abandonou a maquiagem. Nunca teve filhos e casou-se apenas uma vez, com um homem que morreu poucos meses após o casamento. Foi apenas em seus últimos dias, já debilitada pela demência, que ela começou a me revelar fragmentos de uma história terrível que agora compartilho com vocês. São eventos que aconteceram há muito tempo, e minha família, que nunca me aceitou, ficou furiosa quando Elvira me deixou suas propriedades e bens. Os primeiros detalhes que ela me contou foram sobre seu noivado com um homem chamado Geraldo. Ela tinha apenas 18 anos, e seus pais arranjaram o casamento com um açougueiro da vila. Naquela época, uma seca devastadora havia dizimado o gado e os porcos. Mas, estranhamente, Geraldo sempre tinha carne em abundância. Alguns reclamavam que a carne era dura ou cheia de nervos, mas na escassez, ninguém se importava muito. Geraldo, viúvo e sem filhos, era uns 20 anos mais velho que Elvira. Ele se encantou por ela e negociou o casamento com seu pai. O casamento foi simples, pois Elvira nunca teve interesse em homens. A ideia de ter filhos a aterrorizava, mas, naquela época, as mulheres não tinham muitas escolhas. A noite de núpcias foi um pesadelo. Geraldo bebeu até desmaiar em cima dela, sem sequer tirar as roupas. No dia seguinte, Elvira fingiu que tudo havia acontecido normalmente, e ele a deixou em paz por um tempo, esperando que ela engravidasse. Foi nesse período que ela começou a notar coisas estranhas. Geraldo cozinhava grandes quantidades de aveia, mas não permitia que ela se aproximasse de um cercado coberto no terreno. Ele dizia que os porcos ali eram agressivos e poderiam machucá-la, especialmente se estivesse grávida. Elvira, esperta, conseguiu convencê-lo de que estava grávida, ganhando alguns meses de paz. Mas sua curiosidade crescia. Todas as noites, Geraldo saía para abater animais, e os gritos que ela ouvia soavam estranhamente humanos. Ele justificava que a carne precisava ser preparada à noite para se conservar melhor no calor. Um dia, enquanto Geraldo estava fora, Elvira decidiu investigar o cercado. O cadeado era enorme, mas ela encontrou uma fresta e espiou dentro. O que viu a encheu de horror. Em jaulas de madeira, havia pessoas esqueléticas e sujas, algumas chorando baixinho. No fundo, um corpo pendurado de cabeça para baixo sangrava lentamente, como um animal abatido. Elvira gritou e os prisioneiros, inicialmente assustados, imploraram por ajuda. Ela não sabia o que fazer. Correu para casa, trancou-se no quarto e chorou até ouvir Geraldo retornar. Ele trouxe um pedaço de carne ensanguentado para o jantar, mas Elvira, enjoada, recusou-se a comer. Naquela noite, ela não conseguiu dormir. Lembrou-se da esposa anterior de Geraldo, que havia desaparecido sem deixar vestígios. Ele disse que ela caíra em um desfiladeiro durante um ataque de histeria, mas Elvira começou a duvidar. No dia seguinte, ela decidiu agir. Pegou um martelo e quebrou o cadeado do cercado. Dentro, encontrou o cadáver de uma das mulheres que ainda estavam vivas no dia anterior. A carne havia sido arrancada e os ossos estavam espalhados sobre uma mesa.
2 crânios abertos revelavam que até os cérebros haviam sido removidos. Elvira libertou os 4 prisioneiros sobreviventes e propôs um acordo. Eles a ajudariam a matar Geraldo. Com facões que encontrou na casa, ela esperou ele retornar. Quando ele entrou no cercado e viu o caos, os prisioneiros, movidos pelo ódio e desespero, o atacaram. Em minutos, Geraldo estava morto, reduzido a um amontoado de carne esmagada. Elvira limpou o local, enterrou os restos das vítimas e cortou o corpo de Geraldo para parecer que ele havia sido atacado por animais. Depois, foi à delegacia, coberta de sangue, e contou que os porcos o haviam matado. Os policiais, vendo uma jovem frágil, acreditaram nela. Com o tempo, Elvira herdou os bens de Geraldo e construiu uma vida próspera. Mas o peso de ter consumido carne humana sem saber a perseguiu até seus últimos dias. Aos 90 anos, em seu leito de morte, ela pedia perdão por algo que nunca soube que estava fazendo. Essa história deixou uma marca profunda em mim. Elvira foi uma mulher forte, mas carregou consigo um segredo sombrio que nunca pôde esquecer. E eu, que herdei suas propriedades, carrego agora não apenas seus bens, mas também o peso de sua história. Moro no 10º andar de um apartamento que conquistamos após anos de economia. Nesta torre, há 4 unidades por andar. Desde o início, nos demos bem com os vizinhos da frente. Sempre que saíamos para tomar café da manhã, os encontrávamos fazendo o mesmo. Embora as varandas estejam separadas por cerca de 4 metros e haja um vão entre elas, conseguíamos conversar e trocar cumprimentos. Eu não me aproximo da beirada, pois tenho pavor de altura. Apesar disso, a varanda se tornou um dos meus cantos preferidos. Até que comecei a ouvir falar de uma lenda, se é que podemos chamá-la assim. Algo que supostamente aparece em todos os apartamentos voltados para a rua. Algo que pode ser visto nas varandas. A primeira vez que ouvi sobre isso foi quando montava minha bicicleta no estacionamento. Uma idosa conversava com o segurança, e em vários momentos mencionaram uma frase: o guardião das varandas. Não queria ser intrometido, mas foi impossível não escutar. Assim que a senhora foi embora, me aproximei do segurança, fingindo precisar de ajuda, e perguntei: Ei, o que é isso do guardião das varandas? Ah, não se preocupe com isso. Você vai ver. Ele respondeu como se estivesse falando de algo comum, como o homem que vende água ou a equipe de manutenção do prédio. Insisti e ele foi direto. Nada do que eu disser vai parecer crível. Já aprendi minha lição. Não conto nada a ninguém até que me perguntem. Quando a senhora que estava aqui chegou, tentei avisá-la e ela me chamou de louco. Depois me acusou de pregar sustos nela. Não insisti mais. O segurança parecia incomodado só de lembrar do assunto, e para ser sincero, eu também não quis me aprofundar. Naquela manhã, acabei esquecendo o assunto. Saí de bicicleta e, à tarde, levei minha esposa ao aeroporto. Passei a semana sozinho no apartamento, tudo tranquilo, exceto por um som que me acordava todas as noites. Sempre às 3 da manhã, ouvia algo como se alguém tentasse abrir a porta da varanda por fora. Como não temos TV no quarto, costumo dormir na sala, jogando videogame até pegar no sono. A porta da varanda ficava às minhas costas. Eu me levantava, verificava, mas nunca via nada de estranho. Assumi que era o vento e segui minha vida. Até que algo aconteceu. Algo que mudou tudo. Foi semanas depois, quando minha esposa já estava de volta. Em uma noite comum, ela se levantou para pegar água. Eu sempre encho sua garrafa antes de dormir, mas naquela noite me esqueci. Ouvi o barulho dela saindo da cama e, em seguida, um grito. Um grito que vinha da sala. Levantei correndo e a vi parada no corredor, apontando para a varanda. A porta estava aberta. Ela gritava que havia visto alguém entrando. Corri para verificar, lembrando de tudo o que havia ouvido nas semanas anteriores. Fui até a varanda e olhei ao redor. Era impossível alguém chegar ali. Não havia como escalar, nem de cima, nem da varanda de baixo, nem das dos vizinhos. Simplesmente não havia como. Nesse momento, meu vizinho saiu para a varanda dele e perguntou se estava tudo bem. Respondi que minha esposa tinha visto alguém, mas que eu não fazia ideia de como. Notei um tom de calma em sua voz ao me tranquilizar.
Mas quando mencionei que a porta tinha sido aberta, sua expressão mudou. Ele apenas disse: "Tranque bem a porta." E fez o mesmo com a dele. Minha esposa e eu descemos para falar com o segurança. Ela saiu para a rua, como se quisesse olhar o prédio de fora, tentando encontrar uma explicação. Eu fiquei conversando com o segurança e ele me levou até uma entrada escura sob a rampa do estacionamento. "Olhe aí dentro", ele disse. Era um buraco estreito e escuro, que ia se estreitando até formar uma abertura minúscula, por onde mal caberia um gato pequeno. "Eu não acredito nisso e nunca vi nada, mas dizem que ele sai daí." O segurança continuou. "Meu colega, que trabalhou aqui antes, disse que ouviu do próprio arquiteto do prédio que o que sai daí é algo que protege este lugar. Algo que nos mantém seguros." Ele me olhou sério. Sei que parece ridículo e sei que ninguém acredita até ver. Até topar com ele nas varandas. Não contei nada disso para minha esposa, mas ela acabou aceitando que aquilo de que falavam era real. Era exatamente o que ela tinha visto. Mesmo sendo cética, mandou instalar uma cortina preta cobrindo toda a varanda. Quando vamos dormir, ela abaixa completamente a cortina. Também trocou a porta e colocou uma trava de segurança reforçada. O homem que a instalou até comentou que não era necessário algo tão robusto para uma porta de varanda. Eu ainda não o vi, mas esse acontecimento continua habitando meus pesadelos. Às vezes, fico imaginando o que seria esse guardião. Algo que protege o prédio ou algo que o assombra. E se um dia ele decidir que não somos dignos de sua proteção? Enquanto isso, todas as noites, às 3 da manhã, o som persiste. E eu me pergunto, será que um dia ele vai conseguir abrir a porta? Tenho 23 anos e estou na universidade. O que estou prestes a relatar aconteceu há cerca de um mês, durante o auge do inverno e nas férias acadêmicas. Passei boa parte do meu tempo livre realizando entregas pelo aplicativo Uber Eats para conseguir uma grana extra. Naquele dia específico, após algumas corridas feitas pela manhã, o tédio bateu forte à noite e decidi sair novamente para completar mais algumas entregas. Eram cerca de 21 horas quando aceitei um pedido incomumente grande. 2 sacolas pesadas repletas de comida. Peguei o endereço e segui em direção a um bairro desconhecido. O caminho me levou por ruas sinuosas, ladeadas por casas normais e bem iluminadas, até que cheguei a uma parte mais isolada do bairro. As ruas se tornaram mais estreitas e escuras, e as casas pareciam cada vez mais antigas e desgastadas. O GPS indicava que eu deveria continuar por uma estrada de terra até chegar ao destino final. No fim dessa estrada, meus faróis iluminaram um portão de ferro enferrujado, marcado com o número que coincidia exatamente com o do endereço da entrega. O estranho era que nenhuma das casas anteriores tinha portões. Todas ficavam abertas e próximas à rua. Esse portão, no entanto, escondia uma longa entrada de pedras que levava até uma casa solitária. Desci do carro, empurrei o portão que rangeu estridentemente e voltei ao volante. Dirigi pela trilha de pedras cercada por árvores retorcidas até chegar à casa. Ela parecia ter saído de um filme de terror, toda de madeira apodrecida, janelas quebradas e com tábuas pregadas, e uma varanda que ameaçava desabar a qualquer momento. Ainda assim, era o local que o GPS indicava. Deixei o motor ligado para que os faróis iluminassem a fachada sombria e desci com as sacolas. Nenhuma luz estava acesa, mas a porta da frente estava entreaberta. O vento frio fazia a madeira ranger de forma sinistra. Caminhei até a varanda e chamei. "Olá? Uber Eats." Nenhuma resposta. Enquanto colocava as sacolas no chão, uma voz rouca e abafada ecoou de algum lugar no andar superior. "Ei, pode trazer aqui em cima, por favor?" Senti uma sensação horrível. Olhei para dentro da casa escura e vi uma escada íngreme logo ao lado da entrada, mergulhada em sombras densas. A voz parecia distante, quase não humana. Contra o bom senso, dei alguns passos hesitantes para dentro. "Só um minuto", respondi, tentando soar confiante. "Não tenha medo, estou bem aqui em cima", disse a voz, agora mais baixa e arrastada. O ambiente estava impregnado por um cheiro estranho, algo entre mofo e carne apodrecida.
A atmosfera opressiva me sufocava e o silêncio era quase ensurdecedor. A cada passo em direção aos degraus, a sensação de que algo me observava das sombras aumentava. Foi então que percebi algo aterrador. Havia marcas escuras no chão de madeira, como arranhões profundos, que levavam até a escada. Olhei para cima, mas a escuridão era impenetrável. Um sussurro quase inaudível escapou das sombras. Você tem um cheiro tão fresco. O pânico me dominou. Larguei as sacolas no chão e corri em direção à porta de entrada, tropeçando nos degraus da varanda. O som de algo pesado descendo apressadamente pela escada ecoou atrás de mim, como garras raspando na madeira. Corri até o carro sem olhar para trás. Liguei o motor e acelerei pela estrada de terra, sentindo o coração quase explodir no peito. Quando finalmente cheguei em casa, suando frio e em choque, não consegui dormir. Passei horas revivendo aquele momento, tentando entender o que tinha acontecido. Depois de alguns dias, a curiosidade venceu o medo. Pesquisei o endereço no Google e encontrei algo que gelou meu sangue. Aquela casa havia sido abandonada há mais de 20 anos. Em 1998, um crime horrendo aconteceu lá. O último morador era um açougueiro chamado Edgar, que desapareceu após suspeitas de envolvimento em atividades canibais. Várias pessoas haviam sumido nas redondezas, mas nunca encontraram provas concretas contra ele. Após o sumiço de Edgar, a casa foi interditada pelo Estado. O mais perturbador foi ler comentários em fóruns locais sobre aparições e relatos de sons estranhos naquela região. Alguns diziam ter visto sombras espreitando pelas janelas da casa à noite. Outros relataram vozes pedindo ajuda vindas do interior. Mas o pior, descobri que o pedido que eu entreguei não existia nos registros do aplicativo. Era como se nunca tivesse sido feito. Desde aquela noite, tenho sonhos recorrentes com aquela escada. Sempre estou parado no mesmo lugar, olhando para o topo escuro, enquanto algo desce lentamente em minha direção. No sonho, nunca consigo correr. E às vezes, quando acordo de madrugada, sinto o cheiro de madeira podre e ouço um leve sussurro vindo do canto mais escuro do meu quarto. Você tem um cheiro tão fresco. Estou em um relacionamento com a Clara há 3 anos. Tudo começou de maneira inocente. Comentei em um dos stories dela no Instagram e a partir daí começamos a conversar. Eventualmente consegui seu número e depois o Instagram. Após uma semana, marcamos nosso primeiro encontro pessoalmente. Começamos a sair logo após as festas de fim de ano e o Dia dos Namorados se aproximava. Era reconfortante ter alguém para compartilhar essa data que costumava me deixar desconfortável. Conforme o Dia dos Namorados se aproximava, e Clara e eu já tínhamos saído algumas vezes, ela me confidenciou algo inquietante. Estava sendo perseguida. O nome do homem era Henrique, um sujeito alguns anos mais velho que ela, que estudava na mesma universidade. Eles se conheceram em uma aula durante um trabalho em grupo, e desde então, Henrique a seguia pelo campus. Ela nunca denunciou à polícia, o que me pareceu estranho, especialmente depois de saber que ele havia descoberto onde ela morava e começado a enviar mensagens perturbadoras. Clara nunca bloqueou o número dele porque queria ver até onde ele iria. Perguntei por que estava me contando isso apenas agora, e ela explicou que Henrique tinha retomado o contato recentemente, intensificando as mensagens por causa do Dia dos Namorados. Ele passou de simples mensagens para algo mais assustador. Um dia, Clara encontrou uma caixa de bombons na porta de casa. Logo depois, recebeu uma mensagem. Espero que tenha gostado do presente. Esse foi o ponto de ruptura para ela. Clara respondeu com uma longa mensagem dizendo que ele precisava de ajuda e que ela estava em um relacionamento sério, pedindo que a deixasse em paz. Eu tentei tranquilizá-la, prometendo que não deixaria nada de ruim acontecer. Mas alguns dias depois, Clara me enviou uma captura de tela preocupante. Uma mensagem de um número desconhecido perguntando se o cara com quem ela estava saindo era eu. Ele mencionou meu nome. Aquilo me deixou desconfortável. Agora, eu estava diretamente envolvido. O Dia dos Namorados caiu em uma sexta-feira naquele ano.
Clara e eu fomos jantar em um restaurante à beira do lago. Escolhemos uma mesa ao ar livre, aproveitando o clima agradável. Enquanto comíamos, notamos um homem sentado em um banco próximo ao estacionamento. Usava um boné puxado para baixo, claramente tentando se esconder. Clara fez uma piada nervosa. E se for o Henrique? Rimos, mas quando ele inclinou a cabeça em nossa direção e rapidamente desviou o olhar, o riso desapareceu. Segundos depois, o homem se levantou e foi embora. Ficamos inquietos, mas tentamos aproveitar o resto da noite. Depois do jantar, decidimos ir para minha casa alugada, já que os pais dela estavam em casa. Estávamos no sofá, ficando mais íntimos, quando um barulho vindo do quintal interrompeu o momento. Clara arregalou os olhos. "Você ouviu isso?" perguntou. Assenti, o coração acelerado. Peguei uma lanterna e saí para investigar. No quintal, vi uma pilha de cadeiras caída. Não havia vento naquela noite. Um calafrio percorreu minha espinha. Passei a lanterna pelas plantas que cercavam o jardim e... Então, percebi uma silhueta parada atrás das árvores. Meu instinto entrou em ação. "Quem está aí?" perguntei, a voz trêmula. A figura se moveu tentando escapar. Corri em sua direção, derrubando-o ao chão. Ele se debatia, tentando se soltar. Gritei por Clara, dizendo para ligar para a polícia. Quando Clara saiu e viu o homem imobilizado, ela empalideceu. "É o Henrique!" exclamou. Ele estava usando a mesma camisa do homem que vimos no restaurante. A polícia chegou rapidamente e o algemou. Clara mostrou todas as mensagens perturbadoras que ele havia enviado. Ele foi preso por invasão de domicílio, perseguição e assédio. Clara conseguiu uma ordem de restrição. Desde então ele desapareceu de nossas vidas. Mas o medo e a sensação de estar sendo observado ainda nos acompanham. E eu sempre me pergunto, e se ele estiver esperando o momento certo para voltar? Olá. As memórias que irei revelar fazem parte dos meus primeiros anos de vida. Eu era bem nova, mas sabia que aquelas figuras não deveriam estar ali. Nem sempre sentia medo, mas mesmo assim, corria até o quarto dos meus pais, acordava minha mãe e dizia coisas como: "Tem uma garota no meu quarto", ou "Tem um homem estranho na cozinha". A resposta dela era sempre a mesma: "É só sua imaginação, meu amor. Volte a dormir." E assim cresci acreditando que tudo não passava de invenção da minha cabeça. Mesmo quando, ao voltar para o meu quarto escuro, o homem ainda estava lá na cozinha. Uma noite, acordei e fui ao banheiro. A porta do banheiro ficava em frente à sala de jantar, que por sua vez, se conectava a um corredor onde ficava o quarto dos meus pais. Era comum minha mãe acordar quando ouvia alguém indo ao banheiro, já que a porta fazia barulho. Não era estranho vê-la esperando sua vez, encostada em uma cadeira da sala. Mas naquela noite foi diferente. Quando abri a porta do banheiro, vi minha mãe ali, usando seu roupão branco com estampas de animais marinhos e o nome de algum destino turístico. Seu cabelo estava preso em um coque alto, como sempre fazia por causa do calor. Ela parecia exatamente minha mãe, mas algo estava errado. Fiquei paralisada. Ela não fez som algum, nem se virou para mim. Sua postura era perturbadora. O pescoço dobrado em um ângulo estranho e um ombro mais elevado que o outro. Não conseguia ver seu rosto e um medo profundo tomou conta de mim. Sussurrei: "Mãe, é você?" No mesmo instante, aquela coisa começou a se mover em minha direção. Seus movimentos eram antinaturais, distorcidos. Foi isso que finalmente fez meu corpo reagir. Corri desesperada para o meu quarto, tranquei a porta, pulei na cama e me escondi sob as cobertas. Jamais senti um medo tão absoluto. Era como se meu corpo inteiro gritasse que eu estava em perigo mortal. Essa foi a primeira e última vez que vi aquela coisa. Eu tinha por volta de 9 anos e nunca contei a ninguém. Anos se passaram até que um dia dividi a história com minha irmã mais velha. Ela ficou boquiaberta e me confessou que havia passado pela mesma experiência. Ela também viu aquela figura ao sair do banheiro de madrugada e sentiu o mesmo pavor. Como eu, correu para se esconder. Mais tarde, durante uma visita à casa dos nossos pais,
Resolvemos perguntar aos nossos irmãos mais novos se já tinham presenciado algo parecido. Descobrimos que suas experiências foram ainda piores. Eles viram a figura mais de uma vez. Relataram que ela entrava no quarto deles, mas nunca falava ou fazia algo. Apenas ficava lá, imóvel, observando. Nunca entendemos o que era aquela entidade ou o que queria. Um dia, simplesmente parou de aparecer. De certa forma, saber que não fui a única a passar por isso me traz um leve alívio, mas, ao mesmo tempo, levanta perguntas inquietantes. O que são essas aparições? Qual o seu propósito? Sempre que me recordo daquele episódio, uma única pergunta ecoa em minha mente. O que exatamente eu vi no deserto naquela noite? Vou compartilhar com vocês o que ocorreu em dezembro de 2019, durante minha última expedição de campo na Faculdade de Geociências em Monterra, México. Nosso destino era um local remoto, afastado de qualquer sinal de civilização, antes de chegarmos a San Drigo. O terreno vasto pertencia a um fazendeiro local, conhecido por ceder suas terras para estudos acadêmicos. O lugar ficava literalmente isolado. Para terem uma ideia, após sairmos da estrada principal, era preciso percorrer mais de 2 horas por um caminho de terra batida. A paisagem era árida, composta por colinas secas, campos extensos cobertos de arbustos esparsos e raras árvores como mesquites e palos verdes, que se agrupavam principalmente próximos aos leitos secos dos riachos. Montamos nosso acampamento ao lado de um desses leitos secos. Éramos cerca de 30 estudantes, divididos em grupos de 5, cada um com uma área designada de vários quilômetros quadrados. Isso significava que durante o dia, raramente cruzávamos com colegas de outros grupos. No primeiro dia, algo estranho aconteceu, embora na hora não tenha chamado muita atenção. Enquanto escalávamos uma pequena colina, cruzamos com alguns vaqueiros conduzindo seu gado, acompanhados por 2 cães. Era meio-dia, e apesar de ser dezembro, o sol queimava ferozmente. Um dos meus colegas se afastou do grupo para urinar atrás de algumas pedras. Quando retornou, sua expressão estava estranha. Algo entre confusão e medo. Ele contou ter visto algo se mover entre a vegetação. Pernas longas, pálidas e desproporcionalmente altas, atravessaram rapidamente a sua frente, mais velozes do que qualquer vaca conseguiria. Tentando minimizar o ocorrido, sugerimos que talvez fosse um dos cães, mas algo no olhar dele mostrava que ele próprio não acreditava nisso. Os dias seguintes se desenrolaram em uma rotina exaustiva. Acordávamos ao amanhecer, caminhávamos sob o sol escaldante, fazíamos anotações, coletávamos amostras e voltávamos ao acampamento ao entardecer. As noites eram frias e nos reuníamos em torno da fogueira para comer e conversar. Naquela noite em particular, exausto e coberto de poeira após um longo dia, sentei-me perto da fogueira de outro grupo. Conversava em voz baixa com um colega, mais murmurando do que realmente dialogando, enquanto o cansaço nos dominava. Meu olhar se perdeu no horizonte, observando a silhueta da colina à nossa frente, mal distinguível contra o céu noturno. Mais abaixo, o leito seco do riacho se estendia cercado por vegetação retorcida. Foi então que vi. 2 pernas longas, brancas como marfim, emergiram da escuridão. Moviam-se com passadas largas, cruzando rapidamente o campo de visão e desaparecendo por trás dos arbustos. Eram altas demais para pertencerem a qualquer animal conhecido ali. Meu corpo gelou e meus olhos se arregalaram. Você viu isso? Perguntei ao meu colega, a voz trêmula. Ele assentiu, pálido. Nesse momento, o colega que havia avistado algo no primeiro dia se aproximou, e quando descrevi o que vi, ele ficou visivelmente abalado. Foi isso mesmo que eu vi naquela hora. Só conseguia enxergar as pernas. Um silêncio sepulcral se abateu sobre nós. O ambiente parecia conter o fôlego. Então, ao longe, os uivos começaram. Coiotes. Primeiro dispersos, como se comunicando, mas logo os uivos se tornaram rosnados agressivos, vindos exatamente da direção para onde aquelas pernas haviam desaparecido. O som aumentava, como se os coiotes estivessem lutando, mas havia algo errado. Não parecia uma briga entre eles. Era como se estivessem enfrentando algo desconhecido.
Um arrepio percorreu meu corpo. Não havia lógica naquilo. Busquei explicações racionais. Talvez uma vaca desgarrada ou, quem sabe, um avestruz fugitivo de alguma fazenda próxima. Ainda que a ideia fosse absurda. Mas, no fundo, eu sabia. Aquilo não era nenhum animal comum. As pernas eram longas demais, altas demais. A pouca luz noturna iluminava apenas até suas coxas, deixando o restante em completa escuridão. Após 10 dias de expedição, voltamos para casa sem mais incidentes. Mas aquele momento ficou gravado em minha memória. Até hoje me pergunto o que realmente vimos naquela noite. Um conselho: nunca se afastem sozinhos do acampamento durante a noite, nem mesmo para necessidades rápidas, porque às vezes algo pode estar lá fora, observando, esperando o momento certo para se revelar.